nesse assunto da igreja, o que acontece? Teve uma vez que eu fui que a gente tem uma parceria aí com a Odre, né? Sim. Com a agência. Aí nós fomos num café com gestão. Aí tinha um cara lá que é um produtor, até produtor, ele trabalha com Eli Soares, e ele falando que dentro de uns 10, 20 anos, as igrejas vão terceirizar o louvor. Você acha que está caminhando para isso? Ô, Rony, é uma questão muito delicada, porque se não, por exemplo, se música é profissional, né? Se ele vive Sim, da música, nada mais justo ele receber por isso, né? Mesmo que ele esteja oferecendo isso, o serviço dele para a igreja. sim, Terceirizar também fica também, por exemplo, eu estou falando que é complicado porque, vamos supor que eu estou na igreja tocando e tudo mais, aí eu toco lá 6 meses direto, aí eu falo assim, não, vou entrar na justiça aqui, falando que eu estou trabalhando aqui para a igreja, entendeu? É sim, uma questão muito delicada, que realmente tem que ser explicada, sim. justamente para não ter essa confusão, porque isso vai acontecer, com certeza, cara. Tipo assim, na hora que ele falou isso aí, é, o. Eu tô vendo o zap aqui. Na hora que ele comentou para mim, bateu uma luzinha na minha cabeça. Eu falei, poxa, tá indo pra esse caminho. Porque tem abriu muitas igrejas, né, cara? Só que acontece, Uhum. muitas vezes o pessoal abre as igrejas, não pensa em formar um levito, músico, né? Ensinar Sim, não tem essa preocupação, não. muitas vezes fica mais de repente você sumiu a minha imagem. Apareceu. Ó, tá sumindo minha imagem aqui. Você tá me vendo aí, gente? Aqui tá normal. Ah, então tá bom. Tô. Ah, então beleza. E dá um bizinho aqui. Mas eu tô vendo, igual, por exemplo, assim, que as igrejas, elas não estão preocupadas muito, tipo assim, formar músicos, né? Discípulos, assim, na área da música. Aí, muitas vezes, de repente, a igreja está achando mais fácil, de repente, já trazer um músico pronto. Entendeu? Sim, aham. E O a que tendência... acontece também? Oi? Ó, o Celcinho falando aí, ó. Ô, Celcinho, gente boa, eu sei que é gente boa, meu amigo. Ó o outro aqui. Acho que isso não acontece. Música sempre brota na igreja. Pode ser que não apareça os mais técnicos, mas os próprios tempos vai modelar ele, né? O Luciano falou. Não, porque eu tô vendo, igual, por exemplo, assim, muitas igrejas estão com dificuldades de louvores, principalmente igrejas menores, né? Que de repente a igreja tem, vamos supor, 3 cultos por semana. Aí fazer o culto, seu louvor, Sim. muitas vezes para muitas pessoas é complicado. Aí de repente ele pede um membro, que o membro vai para uma igreja que tem o louvor, né? Ué, isso vai acontecer, ué. Isso acontece, na verdade, né? Mas assim, Sim, é o que, por exemplo, que a gente está caminhando, é, assim, a profissionalização dos músicos, assim, dentro da igreja, eu acho que tem que acontecer justamente por isso, porque ser só voluntário, lógico que assim, todo mundo que é voluntário, quando a pessoa é voluntária, você espera que ela vá fazer trabalho bem feito e tudo mais. Mas você também não sim, pode cobrar do voluntário, entendeu? sim, Mas quando você é profissional, aí sim você pode cobrar, né? Você vai cobrar dele ensaio, dedicação, vai cobrar dele horário, pode cobrar de tudo, porque você está pagando por aquilo, entendeu? É, aí você tem que separar totalmente assim a sua visão espiritual que você tem de igreja e tudo mais, e ver e ver a parte técnica mesmo, a parte realmente a parte técnica do negócio, entendeu? Por sim, exemplo, eu acredito que todo louvor deveria ser pago, sabe? Justamente para não ter esse problema de o fulano não pode vir hoje porque ele teve um outro compromisso, entendeu?
quando o cara ele tá vindo com um lado assim, tem vínculo trabalhista mesmo, aí sim, ele tem que se virar, cara. É o trabalho dele, ele Sim. tem que fazer, né? Não, eu também Mas, penso da mesma forma que você, porque é o seguinte, eu acho que toda igreja tem que ter pelo menos um cara em que a igreja ajuda ele, né? Porque eu lembro uma vez que eu vi um comentário do Zé Luiz, da Diante do Trono, né, cara? Um baita batera, né? baterista, né? Uhum. Isso. E o que acontece? De repente ele comenta que passava, de repente, dificuldades, né, cara? Por que acontece? E mesmo, Porque, de repente, o bicho que passa dificuldade é música. sim. E é que eu falo. E de repente o cara se dedica tanto à música ali, aí de repente ele não tem um outro serviço, cara, aí passa dificuldade financeira dentro de casa e tal, né? Ó, André aí, ó. A Aí, ó. comunidade GRE sempre tivemos muito orgulho desse grande instrumento que superou seu mestre e se tornou o melhor instrumentista da rocha. E hoje um dos melhores do mundo. Que isso, hein? Essa Que é aí isso, foi hein? top. Essa aí foi top. Essa aí foi top. Essa foi boa, eu gostei, viu? Gostei. Então, Como é que é o essa nome do aí, rapaz mesmo? É André? André. Boa, André. Nem parece que eu tô pagando aí pra falar isso, né? Ele tá do lado aí, né? Mas tá certo. Ai, ai. Mas igual eu tava falando com você, tipo assim, porque eu também concordo que tem que ter um profissional ali, por esse cara também, essa pessoa também, fazer esse trabalho também de discipulado na área da música, né, cara? Sim. Que você consegue formar. E o que eu vejo muitas vezes, hoje, por exemplo, quem tem esse trabalho de formação de música são muito poucas igrejas, cara, né? São. Que se preocupam muito pouco. Por exemplo, assim, eu vejo, por exemplo, assim, a Lagoinha tem esse trabalho, né, cara? Tem Tem a aquela fábrica de escola lá, artes, como é né? que é o nome? Lá na Rua Formiga, Fábrica de artes. fábrica de artes. Esse, tipo assim, eles investem porque ali vai sair para dentro da igreja, né, cara? E você pode descobrir muitos músicos. E tem muitas igrejas que tinham esse trabalho, parou com esse trabalho, né? Assim, eu acho legal o trabalho da Lagoinha com a fábrica de artes, Sim. mas assim, eu acho que ainda podia ser melhor, sabe? Por exemplo, Eu justamente não conheço, não. os músicos saindo da fábrica de arte, daquele processo todo que tem que passar de tem umas etapas que você tem que passar, sabe? De alguns cursos que você tem que fazer. Eu acho que justamente assim, ir direcionando esses músicos para as igrejas e também profissionalmente, entendeu? Sim. Porque, assim, eu reconheço o trabalho da, da Lagoinha nessa questão, mas justamente, tipo assim, eu bato na tecla de profissionalização, porque, igual eu falei, não adianta o cara ser muito bom, servir na igreja e também não conseguir pagar uma conta de luz, conta de água dentro de casa, entendeu? Às vezes o cara investe lá na fábrica de arte, lá, nossa, meu sonho é ser baterista, eu vou lá, vou porque você está dedicando, né? Lógico que lá você paga, né? Eu Sim. não sei se tem bolsa, essas coisas assim, mas até onde eu sei, os custos lá você tem que pagar e tudo mais, Por são conta mais em própria, né? conta. Isso, conta própria, você está fazendo um investimento. Sim. Mas eu acho que tinha que ser mais assim, sabe? Tipo assim, nossa, você vai formar o cara ali, beleza, cara. O cara vai sair de lá, vai sair da fábrica de arte, vai sair de qualquer outro lugar, de qualquer igreja, vai sair um músico assim, bom mesmo. Bom mesmo. Mas ele vai se garantir financeiramente também, entendeu? Tipo assim, nem que você saiu da fábrica de arte, então você vai para Lagoinha Juiz de Fora. Você vai lá e vai receber por isso, entendeu? Sim. Você vai estar recebendo por isso. Você investiu no seu talento, no talento que Deus te deu, se aprimorou e tudo mais. Você vai viver disso, cara. Você está lá na igreja. Você está lá na igreja vivendo disso. Então, eu acho que Sim. pode ser aprimorado essas coisas, sabe? É o caminho que a gente está andando. Mas ainda a igreja, assim, no geral, ela não consegue ver o músico como um profissional
Não, ele a maioria da igreja vê o músico como ah, um trabalho voluntário que você tem que fazer. Ou você faz ou você está errado. Ou você toca na igreja. Isso, Não é uma coisa é isso, complicada, cara? não, isso é que eu falo, igual, por exemplo, assim, teve uma vez que, né, já teve situações minhas com pastores, né, em questão de exigir a qualidade musical, mas muitas vezes, igual o Celcinho colocou aí, né, a igreja paga tantos profissionais em várias áreas, tipo o próprio pastor, porque não paga o músico. Igual muitas vezes, de repente, É até a verdade. liderança, os pastores, eles querem exigir uma excelência do músico, mas o que acontece? O músico, ele tem que pagar as contas da casa dele, ele tem um outro serviço. Aí, de repente, o próprio pastor que recebe da igreja, ele fica só por conta daquilo, Uhum. né? Porque você quer exigir uma excelência de uma pessoa, você tem que dar condição para ela, Com certeza. né? E eu vejo muito isso, né? Aqui, ó, o Otto colocou aqui, ó. A música ainda não tem o respeito que merece dentro da igreja. Só olha o tempo de louvor. É pequeno em relação de tudo que acontece na igreja. Até os avisos têm mais tempo. Eu concordo com você também, velho. Concordo. É Aí chega verdade. lá. Não, o que acontece? O pessoal não entende da música. O pessoal acha que mexer com música é barato. Igual, por exemplo, Nossa, aquele dia que não você tenho trocou com a ideia. gente, você falou que estava precisando tocar as cordas do baixo. Quanto que é uma. Só Uhum. cita mais ou menos uma ideia, quanto que é uma corda de contrabaixo? Cara, a gente 5 cordas aí, cara, boa. Deve estar numa faixa de uns 350 pra lá, viu? Boa mesmo. 350, filho. Aí olha Uhum. quanto que é o salário mínimo. Imagina eu deixar de comprar Ué, corda. mas é a corda, você tem que mandar pro luthier ali, Mandar né? regular, tem isso. Regular, entendeu? De repente é um cabo, seu que você precisa do cabo, porque o pessoal acha que não precisa de cabo para ligar o baixo, né? Guitarra, Não, né? você vai lá, o cabo tá dando mau contato lá, mas você não tem dinheiro para comprar outra, né? É isso que eu falo. Igual, por exemplo, aqui. Eu sou casado, tenho filhos. Você também é casado, tem filhos. Aí, de repente, a gente vai tocar. Aí, de repente, a gente passa dar atenção para nossa família. A gente tem hora que não tem tempo, de repente, pegar uma música assim. Não tem aquele tempo na época de solteiro. Aí, de repente, o pessoal Uhum. vai exigir uma excelência da gente. Né? É, é, pensa, Entendeu? a maioria pensa assim. A maioria pensa assim. Pensa. Aí, Eu posso, assim, abrir um parênteses bem grande, assim, com hum, relação ao Diney. Diney realmente ele tem esse pensamento assim, ele já me confessou várias vezes que o desejo dele é tipo assim que os músicos sejam remunerados mesmo, sabe? Ele pensa realmente, ele não cobra não cobra dos músicos assim, você vai ter que ser o melhor de todos e tal, porque não. ele sabe que é voluntário, né? Porque ele Então, é assim, eu posso músico, abrir né, um cara? parênteses bem grande, porque ele sabe que ele é músico. Justamente. É isso que eu falo, tem hora, igual, por exemplo, assim, só mandar um abraço. Joãozinho, um abraço, filho. Igual, por exemplo, assim, Abraço, Joãozinho. por exemplo, assim, que eu acho, por exemplo, um pastor, cara, eu acho que todo pastor tinha que passar pela área da música, velho. Porque tem muito Verdade. pastor que o cara não sabe nada da área da música, ele quer cobrar uma coisa que ele não entende. Uhum. Aí, de repente, até fala que o cara é estrela. Não, esse músico, ele é estrela. Não é, cara. Pode até acontecer que tem uns que são, entendeu? Pode ser. Mas, Tem um mas mesmo. igual, por exemplo, mas de repente não entende a área da cara, como é que o músico ele é tão exigido. Eu vou ser Uhum. sincero com você. Eu acho que um dos ministérios que mais treinam na igreja é o Ministério de Louvor. É, São os mais acaba que sendo treinam. sim, ué. A pessoa que mais estuda É o é mais o músico. criticado e o mais exigido. Às Você vezes tá ele estuda. lá, meu, erra uma letra, todo mundo desce o pau no C. Nossa, se dá uma nota fora. Ah, você tá sem unção. Você não tem o Espírito É, Santo. ainda É, coloca. ué. Ainda coloca. É, Coloca ué. É Deus no isso meio mesmo. aí, ó. Você tá meio esquisito aí, irmão. Você tá errando pra caramba. Sim. Ó, o Celcinho colocou aqui, ó.
Concordo, Luciano, com o Luciano. O louvor agora tem 3 ou 4 músicas no máximo. Antigamente, tocavam umas 10 músicas. Eu concordava. Era mesmo. Era mesmo, viu? Vou te falar Né? que antigamente, eu lembro no louvor, eram umas 10 músicas mesmo, e o pau quebrando, uma atrás da outra. Pô, Hoje realmente é 4 músicas e tá bom demais. Eu acho 4 até músicas. estranho quando toca mais de 4. Mas o louvor tá grande. Não, eu falo assim, a gente vai nas igrejas ministrar, né, cara? Tem hora que eu até assusto quando pede mais música. Eu falo assim, uai, É eu estranho. algo diferente, né? Porque, Aí o ué, Douglas falou ali, ó, o preço no cordoamento, 375 conto. não é Aqui caro pra você ver. demais. Você tá doido. E assim, e contrabaixo, às vezes, assim, quem toca muito, às vezes troca de corda de 6 em 6 meses. Em 6, Às 6 vezes, meses, quando né? toca muito, toca até mais, cara. Eu tô até com vergonha das minhas cordas. Não, mas é só. Tem, Você tem mexer com música. a tática, né, de ferver, que eu já fervi, mas aí depois não dá mais jeito, tem jeito mais não. É outro mesmo. Não, é isso que eu falo. Sabe? Igual, por exemplo, assim, é, é muito caro mexer com música, cara. Não é barato. Você vai pagar você vai estudar música, por exemplo. Cara, uma aula, no mínimo, é acima de 200 conto. No mínimo, Uhum, né? No uhum. mínimo. Aí você tem que comprar o material, né? Você tem que ter o instrumento, senão você não desenvolve. E tempo. E fora o É, deslocamento. De repente você faz a aula presencial, você tem que ir no local, né? sem Se você, falar isso, cara. se você não faz, se você faz online, aula online, você tem que pagar a internet, né? Isso. E não, e também uma outra questão, você vai para a igreja com o seu instrumento, se acontece qualquer coisa, cai sei lá, dá um curto, alguma coisa assim, ó, e queima uma parte elétrica do seu instrumento, você vai cobrar de quem? É, Você a vai igreja ficar não no te cobra. prejuízo, cara. Não, só igual aconteceu lá na igreja lá, tipo assim, igual, por exemplo, assim, a gente sempre tem a parceria com o pessoal da Ordem também, né? A igreja lá da Renascença. Aí aconteceu que o rapaz levou o VS dele no notebook, sabe? Aí ligou lá, deu Uhum. curto, lá queimou o notebook do cara. Nossa, que merda, hein, cara. Olha que situação chata, Ah, que né? bosta. Aí, igual, por exemplo, assim, são coisas que o músico, ele que vai arcar. Aí o É, pessoal não vê isso, igual, por exemplo, assim, você é bem, de repente, igual aconteceu várias vezes pra mim, assim, aí, irmão, tipo assim, como é que faz pra você ir ministrar lá na igreja? Ah, então, a gente vai com o maior prazer e tal, só que a gente precisa ter uma ajuda de custo, pelo menos pra gasolina, né? Pra gente locar no local. Aí, de repente, o cara fica. Oh, já teve gente que ficou nervosa comigo. Nunca é mais me mesmo entregou. coisa dar uma facada no cara, você falar uma coisa dessa, cara, que isso, é doido, cara. Você tá É, ué. pra servir a Deus, não Aí, de é pra repente, ficar tá lá em cobrando Sete dos outros Lagoas, gasolina, não. o cara. Não, e o cara acha que a gente quer que a gente pega buzu, né, velho? É, Quer fazer não. tudo buzu. Mas pensa bem, Eles quanto que é aumentam de um ônibus daqui bicicleta. lá? Só a passagem acho que é uns 10 conto por pessoa, né? É, não, até É aí mais, que é eu com falo certeza mais. que muitas vezes, de repente, eu vejo que a tendência, que eu falo que você em terceirizar o louvor, é essa questão. Que de repente fica mais barato para a igreja, dar uma oferta ali para o irmão ir ali, ter um louvor de qualidade, né? E ele não tem gasto com esses negócios de manutenção de instrumento, né? É, ele tá livre disso. Porque, por exemplo, Aí, tipo assim, aí a igreja vai e não precisa nem se preocupar com nada. O cara vai tocar e vai embora e pronto. Vai fazer a ó, administração. o Celso falou É aqui, porque. o Celso falou aqui, ó, sem contar que a galera pega no pé da turma do louvor. Ai, sim, pega demais, velho. Pega Ai, que mais demais. pega, O velho. pessoal acha que a culpa é. Não, Não, realmente o igual pessoal do vou teve. dar uma trabalho também. Não, aí teve o último. Teve um culto, hein? Teve um culto. O irmãzinho falou assim: Ô Rony, deixa eu falar, eu senti o louvor muito alto, né? Ó, aqui, ó. Mariana Salles. Ô pai, essa menina? É, minha filha.
Ai, ai, ai. Ela tá no perfil da minha esposa, mas é minha filha. Mas tá certo, participando. Manda um abraço, um beijo pra ela. Beijão, viu, Sara? Vai estudar, viu? Eu tô de olho em você, viu? Ele é assim. Mas igual eu tô falando com você, essa questão aconteceu domingo passado. A irmãzinha chegou pra gente, ó, o louvor está muito alto, né? Ah, mas aí eu falei assim, ó, você tem que verificar isso com o pessoal do som aqui, eles que regulam o som. A gente só toca, a gente só quer ouvir o que a gente está tocando. E muitas vezes, de Tem tudo uma repente, o pessoal só questão. cobra do pessoal que está tocando. Tem que preocupar, igual, por exemplo, se tem um pessoal de som, esse que tem que regular o som, não é a gente, não. Né? O Rony, porque o pessoal realmente não se preocupa tanto nem com o cara o sonoplasta lá fazer um curso, sabe? Não preocupa com isso Sim. não, cara. O cara, a maioria das igrejas, não tem ninguém que conhece de acústica, de nada, nem ideia de como é que funciona. Assim, o pessoal vai lá, faz liga lá, compra as caixas, tudo mais, amplificador e tudo mais, e não tem ninguém que sabe usar aquilo dali. Aí, tipo assim, o som fica alto, tipo assim, e realmente, igual você falou, você tá querendo se ouvir, às vezes você tá tentando ouvir no retorno, mas o resto do PA tá alto pra caramba, né? Mas aí a culpa não é sua, né? A culpa é de quem tem que saber regular isso, né? Claro. Não, porque o negócio é o seguinte, igual eu já falei várias vezes, você tá numa roda, tá todo mundo conversando no mesmo volume. Aí para todo mundo escutar, você vai ter que aumentar a sua voz, né, velho? E, por exemplo, o som é a mesma coisa. O cara quer escutar o que ele tá fazendo. Porque não ele fica tocando Tem as que ter cegas. referência. Né? Tem que ter referência, entendeu? cara. Aí, igual, por exemplo, assim, mas eu falo essa questão aqui, tem muitas igrejas que já tem um som muito bom. Por exemplo, lá no Dinei. Dinei tem um som bom, né? Sim. Sim. Lá na Batista Nova Alvorecer também tem um som bom. Lá na Milagre também, a comunidade Milagre também tem um som bom com retorno, sabe? E que você se escuta o que você está tocando. Né? Principalmente, eu falo por mim, porque eu mexo com essa área de canto. Então, é hora que você não escuta o que você está cantando. Entendeu? E cantar sem se escutar, cara, tipo assim, é a mesma coisa uma briga de foice no escuro, cara. Cantar sem se escutar é pedir pra desafinar. Por isso tem que ter referência, cara. Você tem que ter referência. Igual, por exemplo, a galera que tá tocando, você tá no baixo, na bateria, eles precisam escutar o cara que tá ministrando para saber, né? Porque a gente tem muito essa área de improvisação, que de repente o Espírito Santo muda a situação ali, ele precisa escutar o ministro que tá ministrando para a banda saber, né? Porque as coisas nem é assim de, né? Ou, pum, baixou aqui, vai lá também. Não, você tem que avisar o pessoal. Né? Tipo assim, vai percebendo, né? Vai percebendo o que vai acontecer, o que o pastor tá falando, né? Aí a banda vai acompanhando a emoção da música mesmo, a emoção que o pastor tá passando, o que o ministro tá passando, a banda vai percebendo isso tudo. E se não tiver um som bom para isso, cara... Aqui, ó. O negão tá falando aí, ó. Se arrebentar a corda é porque está em pecado. Ainda mais corda de baixo. Arrebentar a corda de baixo, aí tem pecado mesmo. Nossa, se arrebentar pecado a corda dobrado. Na cara é porque o pecado é grande. É verdade. Ó, o Luciano falou aqui, ó. Pra gente que limita nessa área é complicado. Quando eu ministro na igreja, tenho que chegar às 16h30. O pastor Juninho valoriza bem os músicos da igreja, mas isso não é comum com todos os pastores. É isso aí mesmo. Mas o que acontece? Igual o pastor Juninho é da área de louvor, né, cara? Realmente. A gente só falou gente que é da área de louvor. O Juninho, o Dinei, só a gente que investe na área de louvor, né? E sabe o que precisa. Igual, por exemplo, quando você tem um pastor que vem da área de louvor, o cara entende o pessoal do louvor, só. Porque, igual você falou, o pessoal de música, assim, de louvor, é meio complicado, né, velho? Não é fácil, não. Pessoal não é fácil, não. Tem que falar a verdade, né? O pessoal é meio...
Gosto de uma confusãozinha. Porque, você já viu, o louvor sempre tem intriga, né, cara? Sim, Sempre tem, cara. de repente Ou até é querendo um, que não gosta do é outro, um né, que velho? um não gosta do outro. Não gosta do outro. Porque, não, teve uma vez que eu tinha um. Eu conheci, você até conhece, um batera. Aí eu falava pro o cara que tava tocando comigo, eu falava pro baterista acelerar. Aí esse baterista ficou nervoso com o cara que eu pode pedir ele para acelerar. Ah, tem um dia que deu vontade de pegar ele. Que é pra mim. Aqui, ó. Não, O André, o problema vamos ver. é que você não pode trabalhar por fora numa banda secular para ser remunerado justamente. Te chamo de pecado desviado, sendo que a igreja teria que fazer o mesmo do Antigo Testamento. Aí falou tudo. É verdade, né? Ele É, tocou numa ferida aí. tocou. Ué. Porque é O pessoal não verdade, entende cara. isso, né, cara? O pessoal não consegue entender isso. O pessoal não E, consegue entender isso. Porque muitas vezes, de repente, o cara depende daquilo. O cara estudou para aquilo, né, cara? Um cara não pode perder as oportunidades. Como é que vai pagar as contas dele? Né? sim, não tem E jeito, como é cara. que. Porque fica feio, por exemplo, o cara que é cristão, tá na igreja, tá devendo todo mundo. Porque a igreja não ajuda ele financeiramente, entendeu? É complicado, cara. É Uhum. uma situação complicada. O pessoal não entende. Ó, o pessoal tá participando com força, ó. Bruno Marques. Boa noite, galera. Essa questão de valorizar os serviços da casa é primordial. Dá condições para o bom papel no louvor. Ó, Bruno, tá certo. É isso mesmo, É cara. verdade. Eu acho que Falou tudo. hoje, comparado a antes, o pessoal tá começando a valorizar mais o pessoal do louvor. Né? Mas sabe por que Você também, não Rony? acha, não? É porque eles estão começando a perder também. Eles estão perdendo muito músico para as bandas seculares, sabe? Quer dizer, Demais. quantas vezes você já viu gente que tocava na igreja que toca numa banda por exemplo, de sertanejo, dupla sertanejo? Eu conheço um Não, eu monte, conheço cara. um tanto. Tipo assim, Eu não, eu vou conheço um tocar tanto. com sertanejo, eles estão pagando, cara. Eles pagam Ué, lá direitinho e tudo mais, e sustenta. Eu vou fazer isso. Aí você vai jogar o cara eu, por causa disso? eu tenho um Não tem nem. conhecido meu, o Jaiminho, eu conheci ele através do Ramon Goulart. Ele é o pastor Ramon Goulart. Ele, por exemplo, Sim. cara, tipo, é um baita músico, cara. Aí o que acontece? Só que em questão financeiramente, nas igrejas, cara, ele não tinha ajuda. Aí teve uma época que ele estava fazendo trabalho com o pessoal do Jota Quest, estava fazendo back vocal com o Jota Quest. Aí o que eu te falei? Ué. É errado? É pegar. Não, o Não, cara tá fazendo trabalho musical, cara. Eu, na minha opinião, assim, tá fazendo trabalho musical. Se o cara depende daquilo, né? O cara depende daquilo, o músico depende daquilo. O cara estudou para aquilo, né? Aí, de repente, fala, poxa, dentro da igreja não tá dando, né? Como é que eu pago minhas contas? é, é, o Rony, eu vou até te fazer uma pergunta. E se fosse um trabalho mais, é, por exemplo, você fez um trabalho para o Jota Quest, é uma bandinha, uma bandinha não, bandaça, né? É uma banda secular que o que eu queria dizer com isso é o seguinte, que ela não ia escandalizar tanto se fosse Sim, por exemplo, uma banda de pagode, cara, vai tocar no pagode, ou então vai tocar num um MPB bem brasileiro mesmo, que tem uns ritmos é, é, bem mais africanos, mesmo assim, de raiz mesmo, entendeu? É, você acha que seria a mesma coisa? você acha que sim? Agora, por exemplo, eu vejo assim, essa questão. Assim, o Eu já trabalho é tive. o mesmo, entendeu? Tipo assim, aí o cara, ele fala, só estou prestando um trabalho, entendeu? Sim. Eu vejo igual, por exemplo, assim, se você tiver oportunidade de você escolher, né? Igual, por exemplo, assim, já aconteceu, eu já tive, o Celcinho que sabe comigo, eu já tive proposta, cara, de uma vez, quando eu estava estudando a sinfonia, de participar de um carnaval, cara. Ou eles pagavam cachê, tipo assim, de 2 dias, era quase 1.000 conto, velho.
Pra me cantar. Só que na época, tipo assim, primeira coisa, entrou a questão cristã no meu coração, e outra coisa, que eu tinha um serviço, né, velho? Mas aí eu perguntava, de repente, se eu tivesse um filho, na época, se eu fosse casado, e eu precisava pagar minhas contas, será que eu ia? Eu acho que sinceridade, de repente, eu ia, cara. Depende das circunstâncias, né? Porque a necessidade você pode escolher, maior, cara... É que negócio, por exemplo, se você pudesse escolher, com certeza você ficaria recebendo e tocando na igreja. Você não pode escolher. Tipo assim, a necessidade que faz, né? Você precisou de tocar para alguém, né, cara? Você tá precisando, você tem seu filho ali e tal, você tem que pagar as coisas e tal, você tem que fazer, velho. Ou esperar a boa vontade da igreja para fazer isso que não dá, né?